É bom dia, boa tarde ou boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo junto. Esse é o EducNR, um podcast sobre transformação através da educação. Eu sou a Taine Santos, estarei aqui junto com vocês nesse bate-papo. E também meu amigo Murilo Fini. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, a nossa convidada de hoje é muito especial, uma honra tê-la aqui junto com a gente. E eu vou lançar agora a bio dela, hein? Você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante pelo universo do basquete. Nesse episódio, recebemos uma verdadeira lenda do esporte, uma medalhista olímpica que conquistou o mundo nas quadras. Imagine viver 15 anos em países como Itália, França, Romênia, Turquia, Espanha, Eslováquia, Rússia, Hungria, Coreia do Sul e Estados Unidos. Quem é essa atleta global que transcende fronteiras e atualmente é educadora física, compartilhando e transformando vidas através do esporte? Bem-vinda, Alessandra Oliveira! Oi, pessoal, muito obrigada, Taine, muito obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no podcast do NR, é uma honra, né? E de poder estar compartilhando um pouco da minha história e também da minha experiência. Ale, a gente agradece, porque eu estudei certinho, né? É tanto país... É tudo isso mesmo? Gente! É tudo isso. Tem hora que, Murilo, eu falo assim, nossa, eu passei por tudo isso em 15 anos. É muita coisa, né? É muita. E eu li um pouco da sua história, né? Assim, fascinante mesmo. Acho você uma mulher inspiradora. Eu me inspirei muito em você, sabendo da sua força, da sua garra, como você sempre se dedicou tanto ao esporte. Li também um pouco da sua história, né? Convivo com você há alguns anos aqui no NR, que você vem visitar. Sempre te admirei muito, mas conhecendo cada vez mais a fundo, a gente vai vendo realmente o quanto você é uma pessoa, uma mulher inspiradora e transforma outras pessoas assim também. E vamos começar? Podemos começar. Ai, gente, eu quase chorei aqui agora. Me deixou emocionada. Muitas Não. emoções. Não, mas, gente, nossa, a gente tá aqui. Ale, conta um pouquinho pra gente como o esporte influenciou a sua jornada educacional e profissional. Bom, influenciou muito, porque todo mundo pensa que eu fui jogar basquete ou fazer esporte. Na realidade, eu não comecei jogando basquete. Eu comecei numa quadra de escola pública, porque atrás da USP, porque quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha 4 anos, eu fui morar com a minha avó. A minha avó faleceu, eu fiquei com meus tios que no Butantã. Então essa foi a possibilidade de eu conhecer os esportes. Isso é ainda mais na década de 80, porque não é que todas as mulheres não praticavam esporte. Então era um contexto totalmente diferente, não só no Brasil, como mundial, né? E dali eu comecei na educação física, jogando vôlei, basquete, praticando o atletismo e fora o handball. E isso foi que me auxiliou essa inserção, esse professor de educação física, que muitas vezes não somos muito valorizados no Brasil, que auxiliou até na minha vida fora quadra, na educação. Não só falo na educação acadêmica, na educação formal, educação pessoal, porque dali, quando meu pai morreu com 14 anos, que eu já estava jogando, né? Mas eu estava ainda em São Paulo e eu jogava vôlei, porque em São Paulo, infelizmente, até hoje não tem time de basquete. Lógico, tem um centro olímpico, mas se você for falar, se todo mundo for pro centro olímpico com o universo de meninas que jogam, não tem lugar. E daí foi onde realmente que eu comecei a vida profissional, a vida de muitas renúncias, a vida de muitas cobranças, e porque eu fui jogar foi para sobreviver, né? Eu fui jogar por causa de uma ajuda de custo, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque a minha família começou a passar dificuldades financeiras. Tinha meu irmão, que é o caçula, né? Minha irmã, meu irmão, que eram menores, e eu precisava de uma ajuda de custo. E quando eu fui para Piracicaba em 88, foi dia 13 de junho de 1988, foi uma das coisas, foi essa, para mudar o cenário da minha vida e também auxiliar a cuidar dos meus irmãos. Muito legal. E assim, Ale, quando você foi jogar, seus irmãos foram junto com você também pra... Não, no primeiro momento não. Eu tinha uma tia por parte de pai, que a minha família por parte de pai é de São Paulo, capital. A minha família por parte de mãe é do interior de São Paulo, Minas, interior de São Paulo.
eles ficaram com uma tia minha. Você falou que o esporte também, nesse momento, te auxiliou em renúncias. Porque acaba que o esporte, ele ensina disciplina, né? Você acaba tendo que ter um outro estilo de vida, um outro ritmo. Pra você, isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença, porque, por exemplo, eu já não era mais uma criança com 14 anos de idade, eu já tinha responsabilidade, porque eu tinha que colocar dinheiro de qualquer forma dentro de casa, auxiliar dentro de casa. E também a questão, na realidade, eu fui aprendendo a gostar cada vez mais da modalidade do basquete, conforme eu fui treinando e acreditando mais a cada ano de prática, que eu fui acreditando que eu poderia... aquilo seria a minha vida, que seria a mudança da minha vida, porque eu nunca pensei que eu ia jogar na seleção, nunca pensei que eu ia jogar basquete primeiro, nunca pensei que eu ia jogar federada, depois eu nunca pensei que ia jogar na seleção brasileira e que quem dirá 5 mundiais e 3 Jogos Olímpicos, que esse ano vai fazer 30 anos que eu sou campeã mundial, e nunca pensei que eu ia jogar na WNBA, que isso é muito importante, também jogar a Euroliga, passar por todos os campeonatos mais importantes europeus, e também jogar na Ásia, né? Porque eu joguei na Coreia do Sul 2 temporadas. Então isso fez a questão também das renúncias que eu falo, a disciplina, a determinação, abdicar de muitas coisas. Quando todo mundo estava pensando em namoradinho, então, lógico, nós vamos falar adolescência, essas coisas, eu estava treinando 8 horas por dia e estudando à noite. É uma coisa que eu falo, Tânia. Eu nunca parei de estudar. Nós estamos falando de um tempo que não existia internet, né? Não tinha EAD. Eu treinava praticamente o dia inteiro e estudava à noite. Tudo bem que na segunda aula, a das 8 horas da noite, eu já estava quase destruída, derrubada em cima da carteira. Mas eu estava lá e eu tentava cumprir com os compromissos acadêmicos. Mesmo quando eu ia para a seleção, passava meses. O campeonato que tinha que viajar 3, 4 dias, porque eu sabia que mesmo sendo um atleta, eu teria também que ter o estudo, porque você não sabe quando vai acabar a sua carreira. E é uma coisa que meus treinadores me ensinaram muito, e as minhas companheiras da época, que estavam comigo da época, as veteranas. E sua família? Sua família te apoiou no começo? Na realidade, não é que me apoiou muito, tá? Porque nós estamos falando do momento que é a década de 1980. Então, são visões diferentes. Não é... Tem gente que fala, porque aí nós temos que ver que o mundo era totalmente diferente, né, Murilo? Não podemos esquecer disso. Então, quem fazia esporte, já no Brasil, independente se era mulher ou homem, já era vagabundo, não é verdade? Tinha muito preconceito. E outra coisa, mulher jogando basquete ou futebol, nossa senhora, que é isso? Você vai ser o quê? Não pode você jogar, você tem que fazer um curso de datilografia, você tem que fazer alguma coisa, manicure. Mas jogar basquete, a maioria dos meus tios se opuseram no momento. Depois, quando que viram que eu comecei a dar certo, logicamente, mudaram a visão do esporte. Eu também, quando você vem de uma família que não tem, que a prática esportiva não está inserida naquele núcleo familiar, então a criança adolescente até hoje tem mais dificuldade. Qual foi o gatilho quando você e eventualmente a família falou, putz, é o caminho? Quando foi que você percebeu que era aquilo que você queria? Quando foi o ponto de transformação? Murilo, foi assim, o ponto de transformação foi no 2º para o 3º ano. Primeiro, eu estava em Piracicaba, eu não fui federado naquele momento, mas mesmo assim eu agradeço a Maria Helena e Leninha, que eram as técnicas e a coordenadora do projeto lá, que antigamente chamava BCN Unimap Piracicaba, porque elas me aceitaram, mesmo eu não sabendo jogar basquete direito, porque eu já era federada a vôlei, então eu só fazia o basquete escolar, e nós estamos falando de federação escola, ou o nível do esporte, independente da modalidade, ele muda um pouco, mesmo na categoria de base. Aí, o que acontece? Eu fiquei 1 ano treinando lá e não tinha... Como tinha muitas meninas no contexto da República, elas me dispensaram. Foi quando eu fui para Jundiaí, que estava precisando de meninas altas, porque já tinha era um time muito bom. O Colégio Divino Salvador, ele apoiava muito o basquete, né?
E só que não tinha meninas de categoria de base alta. Eu fui a primeira menina que saí daquele momento de 90 a 91. E também eu comecei a treinar, fui jogar federada, que já é um outro cenário, a confiança dos treinadores, das jogadores que tinham time adulto também ao redor, então isso foi um facilitador nesse momento. E também não posso esquecer o PAN de 91, que foi quando eu vi a Paula Hortência, companhia, a Marta, que foram minhas companheiras até dentro de quadra, ganhando PAN em Cuba e recebendo a medalha do Fidel Castro, é uma imagem mundial, ícone, e você, nossa, um dia eu quero estar lá com elas. Então aquilo me deu mais motivação, acho que foi tipo o ponto que fez eu acreditar mais em mim mesmo, né, um ponto forte. E também que me deu mais vontade, determinação e foco e objetivo para continuar. E fora a resiliência, porque digo para vocês, não é todo dia que... todo mundo sabe, independente do que você trabalha, não é todo dia que você tem uma jornada, sim, entende? Aqui você vai estar não, mas desse dia não, você tem que achar um meio viável que você consiga reverter essas adversidades. E nesse mesmo momento foi quando seus tios passaram a oferecer esse suporte, a trazer o esporte para dentro de casa de alguma maneira? Não foi. Eu, na realidade, eu nunca tive muito apoio. Quando eu saí de casa com 14 para 15 anos, depois eu nunca mais tive apoio dentro de casa. Foram meus treinadores e minhas companheiras de equipe que me auxiliaram tanto, muito, muito, muito nessa jornada. Que eu falei de uma amiga minha que se faleceu ano passado, né? E ela também veio de um cenário quase parecido ao meu, então foi uma grande companheira de vida, né? Mesmo quando eu fui para a Europa, pra você ter certeza. Meu irmão, quando eu fui emancipada com 17 anos, 18, porque na época a mulher era só maior idade com 21 para viajar fora do país. Aí na seleção brasileira eu não tinha tutor. Então o que aconteceu? Eu tive que me emancipar, ser tutora dos meus irmãos, e até por causa de questão de que eu já estava viajando, jogando com os campeonatos infantos juvenis ao redor do mundo, e também para cuidar dos meus irmãos, porque na realidade eu não tive apoio dentro da minha casa, da família paterna. E da minha família materna é muito complicado dizer, até foi agora no mestrado que eu descobri, na pandemia que eu descobri muitas coisas, que você tem que saber as suas origens, que minha avó, ela não morava em São Paulo, né? Então ela morava, tipo, na região de Bocaina, entre Jaú, Botucatu, aquela região ali, Jaboticabal. E a minha família paterna fez, quando a minha mãe morreu, eu tinha 4 anos de idade, fez cortar os laços, nossos laços com eles. Então, tanto que eu não tenho primos que eu não conheço. É muito incrível isso. E na realidade, os apoios que eu tive emocional, financeiro, de todos esses âmbitos, foram praticamente das minhas companheiras de equipe, dos meus treinadores, independente, como eu digo, aspectos positivos ou negativos. Aquilo que me criou foi o basquete que me criou. Então o basquete para mim é muito mais do que só uma bola na cesta, ou só de uma vitória, de uma medalha olímpica ou de ser campeão mundial. É a tua história. É a minha história. Ale, você viveu em vários países diferentes. Você notou muita diferença desse incentivo que os outros países dão para o esporte do que o Brasil oferece? Sim, tem países tipo, quando você, na Europa, logicamente, mesmo sendo, nós estamos falando do universo feminino, tem muito mais incentivo, né? E, incrivelmente, no leste europeu, que é uma coisa ainda que quase ninguém tem informação, que é muito fechado, que eu morei na Eslováquia, eu morei na Hungria, eu morei na Romênia, eu morei na Rússia. Então, o incentivo é muito grande para o esporte feminino. O basquete, não falo somente o basquete, né? Como a ginástica olímpica, como o vôlei e outras modalidades. E não posso falar muito de modalidades individuais, porque não tive muita convivência quando eu estava nesses outros países com atletas de modalidades individuais. Que bom. E assim, perdi o fio da meada. Tá tudo bem. Eu queria, na verdade, trazer um pouco a discussão para o nosso público jovem, né? A gente está dentro do NR e
e a gente vê muito o esporte como um poder transformador. Eu queria que você trouxesse como é que é a tua participação aqui dentro. A gente está em meio às temporadas, a gente tem dessa vez aí mais de 100 crianças com a gente, temporada passada mais de 200 crianças aqui. Então existe uma curva muito grande do esporte estar sendo valorizado pela educação nacional. Como que você enxerga isso? Você acha que o esporte é um dos caminhos? Quais são as transformações que o esporte oferece? Quais são os benefícios para os jovens? O esporte é muito importante em qualquer sociedade. Não falando somente na questão de virar um atleta, na questão de auxiliar o crescimento e desenvolvimento físico, intelectual, emocional. Então você depara com muitos aspectos, muitos cenários que é importante em qualquer idade. É importantíssimo. E falando do INE, a importância da questão do esporte estar inserido com a recreação é que as brincadeiras, elas são direcionadas didaticamente, eles aprendem-se a respeitar, que nós estamos falando hoje, o grande problema, né, são não criticando, nós temos, isso é mundial, a tendência mundial, muitos filhos únicos e muitas vezes eles não conseguem ter uma convivência coletiva com outra criança. Tudo bem, ele vai para a escola, ele passa 5 horas lá, mas não é a mesma coisa de essa criança ter que passar uma semana longe dos pais, longe do seu contexto cultural e dividir um espaço, o quarto, que eu digo, o espaço é o quarto, com outras crianças, tendo regras pré-determinadas, como até arrumar o quarto, que muitos não fazem isso, e os horários. E ter que dividir ou mesmo confrontar com o próximo, que eu vejo até na questão do esporte, né, não falo só da questão do recreativo, que o grande problema da sociedade hoje não é mundial, é confrontar-se com o próximo, que muitas vezes a questão da emoção... Lidar com as frustrações também, né? A emoção e a questão do seu controle emocional, a frustração, saber dividir, saber perder e ganhar, saber argumentar, saber escutar, que todo mundo hoje, por ser muito individualista, ainda mais depois do momento que nós passamos em 2020, as pessoas, independente da idade, elas se tornaram muito, muito egoístas, individualistas. Então, a questão de estar no acampamento e eles terem essa possibilidade, essa oportunidade é importantíssima para o desenvolvimento que vai passar para o resto da vida, porque eles vão lembrar de momentos pontuais, como eu falo que eu lembro de momentos pontuais dentro ou fora da quadra que eu tive com diferentes companheiras ao redor do mundo, que hoje me auxiliou para me tornar uma pessoa melhor, não somente uma profissional, uma atleta como uma jogadora de basquete no passado melhor, e mesmo hoje como uma começo de uma treinadora, uma aspirante treinadora melhor, porque eu tenho que ter, saber me comunicar, saber como me portar e saber que cada ser humano tem um modo diferente. Eu não posso também só querer pregar a minha verdade não é absoluta, como a sua, Murilo, não é absoluta como a da Tânia. Então, essa questão de respeitar o próximo, de tolerância, de emoções, é muito importante, e a convivência também. É sensacional. Eles de fato vivem uma experiência transformadora. Sim. A gente sai de um casulo, a gente vem para um espaço disso, de divisão, do coletivo, onde eu faço parte desse movimento, mas eu tenho que respeitar o outro. E aí você falou uma frase incrível, que é confrontar o outro, mas o confronto ele não é negativo, ele não é uma briga, ele é este espaço é meu, este espaço é seu, e a gente vai conviver aqui todos juntos, se respeitando, se ajudando e se colaborando. Eu acho que eu não sou uma pessoa esportiva, mas eu, acho que na minha parte de escola, o esporte me deu parte dessa disciplina. Então é exatamente isso, ele traz esse... É o fair play, é a amizade é adversário, não é inimigo, é essa coisa muito... Puta, a palavra é gostosa.
É o jogo, né? Adversário, mas não é inimigo. Você pontuou muito bem. E outra coisa, né? Principalmente hoje, de crianças que vivem, falando de São Paulo, mesmo nas grandes cidades, né, com a verticalização, elas não têm o espaço livre, elas não sabem jogar as brincadeiras de criança, que é importantíssimo para a inserção do esporte, né? Saber arremessar, eu falo arremessar, ele pegar, jogar um graveto, até o foco, até a visão, ele abrir a visão, de saltar. Muitas coisas hoje não ocorrem, as brincadeiras, eles não brincam. Muitas pessoas falam, não, eu levo ele lá no parque, lá no negócio, numa atividade direcionada, mas muitas vezes eles precisam ter tentar criar, até para eles para explorar. Tanto que você vê, eu trabalho em escola, né, também, você vê, as crianças não têm imaginação, você fala assim, imagina, para escrever uma redação, você tem que ter imaginação, primeiro, elas não têm imaginação, talvez você tá contando uma historinha para fazer, tipo, principalmente os pequenos no basquete, eu trabalho mais com 7, 8 anos de idade, falo, vamos imaginar que aqui tem uma barreira, se você não põe o cone, ele não consegue imaginar. É incrível, tem que ser literal, né? Tem que ser tudo, ele não consegue, mas vocês têm que imaginar, esse caminho aqui, a bola vai, nós temos que fazer tipo um zigue-zague, mas sem cone, porque no jogo não vai ter cone, aí vocês vão ficar procurando, aí você só tem que saber a linha, os limites da quadra. Tô imaginando as crianças fazendo um zigue-zague com um cone no meio do jogo. Não sei porque precisa... Não, é isso. Então isso é difícil, então, até para a barreira de um professor de educação física, até para o primeiro instrutor, que não é nem técnico, não falamos técnico, que vai inserir e dar essa paixão para ele no esporte, e dificulta muito, dificulta demais. Eu falo no esporte, estou falando do meu basquete, mas conversando com colegas de trabalho de outras modalidades, eles dizem a mesma coisa. Eu acho muito interessante você, como uma educadora física, uma professora e uma técnica, conseguir fazer essa desconstrução, porque assim, você tem uma baita bagagem. Então, e você aprendeu de um jeito e hoje você ensina de um outro jeito. Então você tem que desconstruir a maneira como você foi ensinada, como você fez, para você se adaptar a essa nova geração de crianças e assim eles criarem o jeito deles, né? Assim como você tinha na sua época as suas referências, hoje você é uma referência também para eles. Então, Tânia, você chegou num ponto que é difícil. Todo mundo fala, como uma atleta olímpica que viajou todos os lugares, até pai de aluno meu. Eu não acredito. Quando meu pai falou que quando meu filho falou que você era professora, e eu mostrei a foto para ele, não, é ela mesmo. Aí tem um jogo, eu não acredito, meu filho tá tendo aula com você. Que legal, eu nunca imaginei que você ia trabalhar com criança, mas não é difícil, porque para quem desafiou um monte de jogadora no mundo, e agora você tá aqui brincando com eles, eu falo assim, você tem que se preparar, eu falo, porque é uma desconstrução, porque é muito fácil você jogar do que eu recebi informação, agora eu tenho que repassar a informação. Então, não é assim, você de um dia para o outro, então é um processo que eu tô passando ainda, por isso que eu falo que eu sou aspirante treinador, eu vejo cada vez mais a minha prática tá melhorando, mesmo aqui com o camp, vejo que a minha comunicação, né, porque você tem que ter uma comunicação para eles decodificar, tá bem melhor, então ano após ano, é diário isso, mas Tânia, eu falo que isso me auxiliou muito, foi no mestrado. Você sabe que quando eu estava aqui que eu comecei a fazer o projeto de mestrado, eu tinha que entregar uma correria com o camp, mas me auxiliou muito, porque como foi de psicologia do esporte, a minha orientadora virou e falou assim, olha, uma coisa que eu tenho que te falar, se você quer ser treinadora, você tem que parar de jogar. Então foi ali, no começo da pandemia, que eu já cortei o laço, e isso me auxiliou muito, porque agora eu vejo o basquete de uma outra visão. E eu fiz essa desconstrução da atleta Alessandra para começar a construção da treinadora Alessandra. Agora me conta, Ale, o que é mais difícil? Tá no final de um mundial ou uma sala com 100 crianças?
Olha, uma sala com 100 crianças. Tem uma sala com 100 crianças. Ai, Ale, olha, a gente tá chegando ao final aqui, mas foi um prazer ter a sua companhia, conversar com você. Você é super bem-vinda aqui, foi, assim, extremamente gratificante, acho que pra nós dois. História, né? Nossa, além da sua história como pessoa, ser uma história legal, bacana de contar, de ouvir, é super interessante. Você como atleta, acho que não tem nem o que comentar, cara. Parabéns. Obrigada. Que você continue inspirando principalmente novas meninas atletas que vão vir nas próximas gerações, que você consiga transformar a vida dessas outras meninas que vão se inspirar em você também. E é isso, quem sabe a minha filha não vira uma jogadora de basquete aqui, ó, já tem. Pô, eu espero ela, vou esperar. Então tá, ó, gente, tá gravado, hein? Obrigado. Parabéns, Ale. Parabéns mesmo. Muito obrigada. E pra quem quiser seguir a Lê no Instagram, Ale 13 Basket. é isso aí. Ale, muito obrigada e esperamos vocês também. Quem quiser conhecer a Lê pessoalmente, é só vir pra NR, janeiro e julho. Temporada de férias aqui em NR. NRB. Isso, NR Basketball Camp. Meninas, se inscrevam, entendeu? Porque nessa temporada a gente tá aí com 9 meninas. 10 10 meninas. meninas. A Lê tá esperando vocês. Com certeza, pessoal. Meninas, não tenham vergonha, não venham se confrontar, é importantíssimo pra vocês. Não falo só por questão do basquete, não é a cesta, é a vida. Que bela frase pra encerrar. Então. Nem vou falar mais nada mais disso. Gente, muito obrigada. Esse é o Educa NR e a gente se vê no próximo episódio.